Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra de Deus, uma palavra que vai ministrar o seu coração, vai abençoar você. Estamos em quarentena, estamos em período de isolamento social, e a palavra que eu vou trazer hoje diz respeito a isso. Vou falar sobre a quarentena de Jesus. Jesus também passou por um período de quarentena, período de isolamento absoluto, isolamento social. Estava longe de seus amigos, longe de sua família, só não estava longe da presença do seu Pai. Antes de realizar qualquer milagre, antes de fazer qualquer pregação, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foram 40 dias sem comer. 40 dias, diz o Evangelho de Marcos, entre as feras do campo, exposto a perigos, exposto ao frio do deserto, exposto à fome. E por que Jesus precisava passar por tudo isso antes de começar o seu ministério? Precisamos lembrar quem Jesus era. Jesus era o Verbo. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos apresenta Jesus dessa forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele continua dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Está falando da encarnação, do nascimento de Jesus como Deus, na forma agora de um homem. Jesus possuía a natureza humana, nasceu de uma mulher, mas ele também possuía a natureza divina, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E Deus observe para conhecer, para salvar e para entender o homem, para entender o Alex, para compreender a mim e a você. Ele se fez carne. E nesse período de quarentena, Jesus experimentou, ele sentiu todos os sentimentos que permeiam a alma de um ser humano. Ele foi exposto a perigo, foi exposto à fome, à privação, à exclusão, foi exposto a injustiças. No livro de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então, Deus, na pessoa de Jesus, consegue entender você, consegue entender suas necessidades, consegue entender os seus desejos, consegue entender a sua privação, ele consegue entender todo o sofrimento que qualquer pessoa possa passar, porque ele se fez carne, porque ele habitou entre nós, porque ele se expôs, ele foi tentado em todas as coisas, e a Bíblia fala que naquilo que ele foi tentado, ele tem um poder a qualquer momento de privação, de necessidade, de tentação, qualquer momento que você porventura possa passar na sua vida. Jesus tem o poder de compreender, de saber o que você está pensando e o que você está sentindo. Ele tem a habilidade de sentir o que você sente, de entender o que você pensa. Não só isso, ele tem o remédio, ele tem o consolo, ele tem o conforto necessário, adequado para o tamanho da sua necessidade. Esse foi o propósito de Jesus antes de iniciar seus milagres, suas pregações, seu ministério público, ir ao deserto, para que ele pudesse entender toda a fragilidade humana. Mas há algo em que eu ainda gostaria de chamar sua atenção acerca da tentação de Jesus. Observe no que Jesus foi tentado. 40 dias sem comer. O diabo fala para ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. A fome
é uma das necessidades fisiológicas mais básicas do ser humano. Jesus estava exposto à fome. Não se tratava de um desejo de comer uma comida qualquer, aquela comida que você talvez mais gosta, um estrogonofe de frango, um pudim de leite, um churrasco. A fome ali era por que pudesse saciar sua necessidade, a necessidade do seu organismo, do seu corpo. E o diabo fala sobre isso: olha, você não é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, mata sua fome, transforme essas pedras em pão. Bom, antes de Jesus ir ao deserto, se você bem lembra da narrativa dos evangelhos, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E depois que ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que ouviu-se do céu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Foi um testemunho de Deus acerca de Jesus, dizendo: este é o meu Filho. E o diabo, nesse momento de fragilidade de Jesus, fala: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. A tentação aqui era acerca da identidade de Jesus, quem ele era. O diabo queria que Jesus provasse quem ele era, em relação às suas necessidades básicas. E aí Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois o diabo tenta Jesus, oferecendo os reinos desse mundo, riquezas, bens, poder. O diabo oferece tudo isso para Jesus, e ele diz que tudo isso lhe foi dado. Satanás, ele alcançou isso, ele ganhou, ele conquistou isso. No princípio, no livro de Gênesis, quando a raça humana caiu por conta do pecado. E Satanás, então, se transformou no príncipe deste mundo. Pois bem, queridos, o que ele ofereceu a Jesus é o que muitas pessoas vivem e morrem procurando, que é um tipo de reconhecimento humano. Reconhecimento humano pelo poder, pela riqueza, pelos bens. E Satanás está oferecendo todos os reinos desse mundo a Jesus. Quem gosta um pouquinho de história e já estudou um pouquinho sobre a história dos impérios, Império Grego, já ouviram falar de Alexandre o Grande, Império Mongol, Império Persa, Nabucodonosor, lembram dele? Império Romano, lembram de César? Sempre houve uma grande potência, sempre houve homens cheios de vaidade, querendo conquistar territórios, subjugar povos, reinos. Lembram? Todo mundo conhece quem era o homem mais rico do mundo, Bill Gates. Aqui no Brasil, quem era o homem mais rico. Mas acerca do mais pobre ou dos menos favorecidos, são anônimos. Ninguém busca essa posição. As pessoas buscam a posição de serem o melhor, o mais alto, o primeiro, o mais rico. E Satanás está oferecendo todos os reinos desse mundo para Jesus. Todo o reconhecimento humano que um homem poderia adicionar, Satanás estava oferecendo para Jesus. Jesus, ele não veio para conquistar esses reinos desse mundo. Ele veio para conquistar os nossos corações. Pois bem, terceira tentação pela qual Jesus passou, o diabo levou no pináculo do templo, um lugar bem alto, e falou: se você é o Filho de Deus, se lance daqui abaixo, porque na Bíblia, na palavra, está escrito que aos seus anjos daria ordem a teu respeito, então os anjos vão socorrer. Que tipo de tentação foi essa? Satanás estava levando Jesus, e a estratégia de Satanás continua a mesma. Ele tenta fazer isso comigo, com você, a questionar o cuidado de Deus. Se Deus de fato está vendo minha aflição, minha necessidade, se Deus de fato vai me socorrer. O diabo estava questionando ali o socorro de Deus, a providência de Deus. E Jesus tinha a resposta para o diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus entende as necessidades fisiológicas mais básicas, minhas e suas.
Jesus sabe do desejo de reconhecimento humano que nós temos. Jesus também sabe que em momentos de aflição, de dificuldades, somos tentados a questionar o cuidado de Deus para conosco. Eu sempre ouvi falar acerca dos anjos. Eu sei que eles existem. Muitas pessoas acreditam nisso. A Bíblia nos apresenta a figura dos anjos. O livro de Hebreus diz que eles são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E muitas pessoas fariam de tudo para ver um anjo. Muitas pessoas acreditam que nunca viram um anjo. Mas a Bíblia diz que os anjos, eles vêm na forma de um ser humano. Eles não vêm com asas, eles não se apresentam a nós como seres alados, para que não sejam objetos da idolatria do homem. Eles vêm de forma a passarem despercebidos, passarem como um homem qualquer, a fim de prover livramento, socorro, aquilo que Deus os envia a realizar, a fazer. Então, muitas pessoas já viram anjos, mas não sabem que eram anjos. A Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos, porque Deus, na sua infinita sabedoria, não queria que o ser humano caísse no pecado da idolatria, se ajoelhando, se prostrando, fazendo procissão, porque aqui ou ali apareceu um anjo. Então eles vêm de forma despercebidas. O assunto de hoje não é sobre os anjos, em outro momento vou falar sobre isso, contando alguns testemunhos do ministério dos anjos. O que eu gostaria de falar para você é que ao fim da tentação de Jesus, da quarentena de Jesus, os evangelhos nos apresentam a seguinte citação, que depois que Jesus foi tentado pelo diabo, e ele foi tentado em todas as coisas, vieram os anjos e o serviram. No fim dessa quarentena, no fim do período de privação, no fim do período de dificuldade, Deus sabe como socorrer, Deus sabe como prover aos seus filhos. Nem que Ele precise enviar anjos. Muitas vezes esses anjos vão aparecer na porta da sua casa, na forma de um ser humano, provendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quero só lembrar você o que significa a palavra anjo. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que tem uma mensagem de Deus, um recado de Deus para você. O recado pode vir para você numa cesta básica, dizendo: eu não me esqueci de você, eu cuido de você, eu livro você, eu protejo você. Deus nesse momento está olhando para você. Ele sabe onde você mora. Ele sabe quanto tem na sua conta bancária. Ele sabe o que tem na sua despensa. E Ele cuida de você. Ele fez isso em período de escassez com o profeta Elias. Corvos trouxeram carne para alimentar. Depois Deus levanta uma mulher, uma viúva, para sustentá-la. Deus sabe de onde tirar os recursos para sustentar a sua mesa, para saciar a sua fome, para cuidar da sua casa, da sua família. Deus honra os seus filhos. Amém? Creia nisso. Amados, ainda antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma citação aqui de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Para período de quarentena, para período em que somos tentados pelo diabo, acerca do cuidado de Deus, da providência de Deus, somos tentados pelo diabo se somos filhos de Deus. O livro de Tiago nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe como se resiste ao diabo? Da forma como Jesus resistiu, pela palavra de Deus. Paulo fala isso para Timóteo, dá a receita para Timóteo, como vencer o diabo. Ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que sabe manejar
a palavra da verdade, a espada do Espírito, a Bíblia. Aprenda a usar essa ferramenta. É com ela que você vence o diabo no período de quarentena. Amém? Vou ler para você um versículo para encerrar. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz o texto: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele entende você. Vamos orar? Aí na sua casa, no seu lugar, depois dessa palavra, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Papai do céu, com o nosso Pai, que está olhando para mim, que está olhando para você agora. Ele tem milhares de anjos